E hoje eu quero falar a respeito dessa missionária da Isobel, né, mais conhecida como Belle. Ela era canadense, ela nasceu em 1901 e ela era de uma família crente. O pai dela era um presbiteriano, a mãe dela, inclusive, fazia parte da Liga de Missões da Sociedade de Escolas Bíblicas da Igreja Presbiteriana. Então ela teve uma infância, um crescimento de Deus. Ela tinha um irmão que era mais velho que ela. Mas aos seus 14 anos de idade, como toda adolescente, a Belle, como ela se chamava, como ela é muito chamada pelos amigos, ela se distanciou muito da palavra de Deus, a ponto que muitos missionários, pessoas vinham, como a mãe dela trabalhava, né, tinha esse trabalho desta junta que recebia muitos irmãos do campo de missão. Ela tinha muito contato com esses missionários e uma família de missionários esteve na casa dela. E ela, então, com 14 anos, e contando como era o trabalho de missão, por onde eles estavam indo. Essa família estava trabalhando na China como missão nesse período, então, da história. Então, nós temos aqui em 1915, já ela com 14 anos, quando essa família esteve na sua residência contando histórias de que quando foi para o campo de missão, como é que era todo o trabalho de missão. E a Isobel, ela... Na verdade, enquanto os irmãos oravam, inclusive o irmão que estava orando, o missionário, orou por ela e disse que Deus tocasse o coração dela, que enviasse ela também como missão. Enquanto o irmão orava, ela conta a sua história, que ela no seu pensamento pensava assim, isso nunca vai acontecer. Achando que aqui não era para ela, que aquela vida de missão para ela não servia e não era o que ela queria da vida dela. Pois bem, então ela cresceu, ela se tornou uma jovem, ela foi estudar. Ela queria estudar muito a questão da língua inglesa, ela se tornou uma professora, ela queria ser uma professora de universidade, então ela começou a se preparar dentro desta área. E no primeiro dia de aula dela da universidade, o professor começa a fazer um questionamento para os alunos, quem eram os alunos que acreditavam no mito da criação. E ela foi, de toda a classe acadêmica, ela foi a única que levantou a mão que acreditava. E aí o professor vem, interroga ela e pergunta para ela assim, se ela acreditava realmente na criação ou se era algo que os pais dela não acreditavam. E isso colocou no coração da Isobel uma dúvida a respeito de Deus. Ela ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. E ela foi pensando naquela fala daquele professor da faculdade, foi para casa e decidiu que a partir daquele momento ela não ia mais à igreja, ela não ia mais nos cultos de domingo, nas escolas dominicais. E ela decidiu se tornar uma agnóstica. Ela não ia se tornar totalmente uma ateia, ir para o ateísmo, porque ela não tinha certeza realmente se Deus existia ou não. Então ela tinha decidido se tornar agnóstica, que ela ainda não tinha um conhecimento pleno a respeito do encontro real com Cristo. E ela seguiu a vida dela estudando, que ela queria se tornar também uma professora da universidade. Então ela foi muito aplicada. A mãe dela se preocupava muito que ela tivesse um bom casamento. E logo na faculdade, lá no seu segundo ano da faculdade, ela teve um moço, um namorado, e eles estavam noivos. E quando eles estavam noivos, aconteceu um fato. Uma colega da faculdade disse para a Isobel que o noivo dela estava muito junto com outra moça, estava sendo visto como outra moça. E ela resolveu, então, falar para o noivo, chamar o noivo e perguntar para o noivo, né, o que estava acontecendo, se o noivo estava traindo ela com outra moça. E o noivo disse para ela que sim, e que era ingenuidade dela acreditar que, mesmo que depois de casado, ele não ia continuar tendo as aventuras dele, mesmo casado, ele não teria um compromisso real com ela. E isso para ela foi algo muito chocante na vida dela. Ela tinha a vida planejada em estudar, em fazer uma faculdade, se formar, ser uma professora de faculdades, que era o que ela queria. E agora acontece um fato na vida dela que realmente vai impactar demais. Então ela já estava se preparando, já tinha esse noivo, já estava com uma data de casamento prevista já para dali um ano, e ela ia se formar, e todo esse acontecimento. Então ela foi para casa e ela começou a entrar assim
período de muita depressão, ela chorava, começou a se entristecer demais. E o pai dela, olha só como é importante a oração de um pai. E o pai dela, uma vez, ela estava muito triste, muito abalada, estava deitada na cama dela e ela viu pela noite, o pai dela veio e orou sobre ela. E orou e pediu para que Jesus falasse com a filha dele, que Jesus trouxesse paz para aquele coração, que Jesus fizesse uma obra naquele coração. E ela, que como não conseguia dormir, ela estava só com os olhos fechados, mas ela ouviu o pai dela, ela ficou pensando, meu pai está perdendo tempo em orar por mim, falando com Deus que nem sabe se ele existe. E só que aquela oração do pai dela ali começou a ecoar no coração dela, né? Que Jesus desse paz para ela, que ela pudesse se encontrar realmente, que Jesus falasse com ela, tivesse um encontro real com ela. E ela continuou naquele mesmo sentimento, ela não conseguia dormir, ela estava emagreceu, ela não se alimentava, ela estava cada vez mais se deprimindo, e começando a escutar uma voz do inimigo na mente dela, que dizia para ela que não tinha mais solução, que não tinha mais saída, que a vida dela não tinha mais jeito. E ela decidiu que ela então iria cometer o suicídio. Ela sabia onde que se guardavam algumas medicações e veneno na casa. Então ela planejou a hora que a família dela estivesse dormindo, ela iria então até o armário onde ela sabia onde se guardava veneno, ela ia tomar veneno e pronto, tudo ia acabar, ela ia dormir para sempre, ela não ia ter mais problemas. E assim como ela planejou a família naquela noite, ela já era maior, ela tinha lá seus 20 anos quando isso aconteceu. Quando ela ia indo para essa despensa onde se guardava esse veneno, quando ela passa do quarto dela por próximo ao quarto do pai, ela escuta o pai dela suspirando no quarto. E quando ela escutou o pai dela suspirando, ela se lembrou da oração que o pai dela fez, intercedendo pela vida dela. Que Jesus desse paz para aquele coração, que Jesus trabalhasse, tivesse um encontro realmente com a filha dele. E isso veio no coração dela naquele momento e ela ficou pensando, puxa vida, se eu fizer isso, se eu me matar, eu vou magoar o meu pai. Ele orava por mim, então foi algo que impediu com que ela seguisse o plano que ela tinha, que era de tomar aquele veneno. E voltou para o quarto dela. Quando ela voltou para o quarto dela, ela resolveu fazer uma oração. Deus, se tu existe realmente, eu preciso de paz, me dê paz. E ali ela orou, e quando ela orou, ela deitou na sua cama e conseguiu adormecer, coisa que há muitos meses ela já não conseguia dormir mais à noite, descansada, ter uma noite tranquila de sono. E ali ela dormiu aquela primeira noite e ela se surpreendeu, começou a pensar, bom, será que Deus realmente existe? Será que é assim? Mas ela não queria manifestar a fé dela, já que ela já tinha se tornado uma agnóstica, ela era alguém que não estava crendo totalmente no Deus dos seus pais, como ela havia sido ensinada pela palavra de Deus. E ela precisava realmente ter um momento com o Senhor e começou a orar em secreto no quarto dela para que ninguém descobrisse que ela estava orando. E o Senhor começou a trabalhar no coração dela, ela começou a dormir, ela começou a perceber que aquela dor que ela sentia, daquele rompimento, daquele relacionamento, daquela traição, começou a não doer mais. Ela começou a perceber que Jesus estava falando com ela e ela resolveu que ela ia começar a ler a Bíblia novamente. Ela começou a orar e ler a palavra de Deus. E cada vez que ela abria a palavra do Senhor, o Senhor começou a falar com ela através dos textos da palavra, falar a respeito de chamado, que Deus tinha um trabalho para ela, Deus tinha um plano na vida dela. E ela mesma não sabia o que ela queria, se ela tinha ideia, de fato, de concluir aquela situação. Ela voltou para a faculdade, concluiu seus estudos, se formou, muito bem colocada, conseguiu perdoar aquele ex-noivo dela e tudo mais, e entendeu que Deus estava trabalhando através da vida dela. Os pais dela trouxeram amigos que eram cristãos para conversar, e ela começou a conversar com esses amigos e começaram a trazer a palavra do Senhor, convidaram ela então para ir em um acampamento um momento de férias, onde se estudava a palavra de Deus ali. Primeiro ela resolveu ir estudar junto com os professores, depois ela acabou se encontrando neste lugar ali. E nesse momento, enquanto ela estava ouvindo desses cristãos da palavra de Deus, e ela ainda não sabia o que ela queria, ela já tinha se formado, mas ela não sabia exatamente se ela queria
manter aquela profissão, porque nessa época a profissão dela, ela poderia ser uma professora ou uma secretária, ou ela seguiria dentro desta área do lar, e ela não tinha muita ideia do que realmente faria, qual era o propósito da vida dela. Na verdade, ela não tinha encontrado propósito em Deus. E nesse meio tempo ela dava aula para uma terceira série, também não era aquilo que ela queria, não estava muito bem. E nesse acampamento, ouvindo mensagens de missionários que estavam contando, que tinham retornado para o país, para o Canadá, contando suas histórias e como é que era o campo missionário, ela ouviu um missionário chamado James, e esse missionário ele contou a sua experiência, a experiência que ele teve nas montanhas, na China, de um povo que era de uma tribo chamada a tribo dos Lisu. E contava a experiência dele no campo missionário, e aquilo começou a entrar no coração dela, e ela começou a realmente se entregar para Jesus e entender que Deus tinha um propósito com ela, e ela queria realmente ser uma missionária. Ela gostaria de levar a palavra de Deus para esse povo, para essa tribo dos Lisu, que se encontrava nas montanhas da China, que era um lugar muito distante e muito difícil de ser alcançado. E Deus trouxe o coração dela aquele propósito. E ela começou então a aprender mais do Senhor. Ela começou a ser assessorada por outros irmãos da igreja que traziam para ela o conhecimento da junta de missões, como é que ela deveria proceder. Ela decidiu então que ela continuaria seus estudos, que ela iria estudar no Instituto Bíblico do Moody para se tornar uma missionária, para seguir esse projeto. Só que quando ela se decidiu realmente que ela queria ser uma missionária, que Deus estava chamando ela, que é o propósito de Deus para a vida dela, ela foi conversar com os pais dela, e no momento que ela foi contar para os pais dela que ela estava sendo chamada para a missão, a mãe dela simplesmente desatou a chorar e disse que só por cima do meu cadáver tu não vai ser missionária de jeito nenhum. A mãe queria que ela casasse, que ela tivesse uma família, mas não aceitava, mesmo a mãe conhecendo a palavra de Deus, não aceitava que ela fosse missionária. E o pai também apoiou a mãe para que ela não seguisse nesse trabalho. Então ela tinha uma grande dificuldade, porque agora ela queria estudar mais, conhecer a palavra de Deus para seguir no campo de missão. E agora, como a família dela estava contra, ela não podia seguir esses planos. E aí ela descobriu o poder da oração. E ela começou a orar para que Deus fizesse algo. E como ela tinha acabado de concluir a faculdade, ela estava iniciando um trabalho, ela não tinha como se sustentar em um instituto bíblico onde ela seria uma nova formação. E aí nesse tempo teve uma colega que ela encontrou nesse acampamento onde ela estava, de missão, ligou para ela que precisava falar urgentemente com ela. Ela foi, conversou com essa amiga ela já estava pronta para ir para a missão, já tinha guardado, economizado na sua vida para se sustentar na missão. Só que no momento em que ela iria ser encaminhada para a missão, essa amiga dela teve um problema de saúde, e por causa disso a junta de missões não liberou que ela pudesse sair para o campo missionário e ir para a China como ela gostaria. Então ela chama a Isobel, conta para Isobel e diz assim: e Deus me mandou te entregar toda a minha economia, porque esse dinheiro eu creio que não é meu, é do Senhor. E aí ela passa toda a economia que ela tinha guardado para ir para a missão, ela passa para Isobel, que Deus providenciou ali então a maneira que ela se sustentasse ali naquele seminário bíblico, naquele Instituto Bíblico Moody. Só que agora ela ainda tinha um outro problema, que era a mãe dela, que tinha uma grande resistência. E aí ela volta para casa sempre orando nesse sentido que a família dela concordasse com esse trabalho missionário. Ela vai para casa, procura conversar com a mãe, e em algum momento a mãe ela fala que havia mais um outro amigo que estava indo para esse instituto e que desejava ir também para esse instituto. Então a mãe acaba liberando, ela aceitando que ela vai estudar nesse instituto bíblico. E aí ela vai. O James, que estava pregando a palavra ali, aquele missionário que conta a história para ela, passa na casa dela, conversa com os pais, conversa com ela, lhe instrui ela, fala a respeito do trabalho, do chamado, que ela teria muita dificuldade e que ela, depois de estar no campo ou no seminário, se a família dela ficasse doente, alguém mandasse chamar, ela não poderia simplesmente abandonar tudo e sair, porque agora ela tinha um compromisso diferente de vida.
Mesmo assim, ela aceita, ela vai então para a cidade de Chicago, onde funcionava o Instituto Bíblico. Ela vai estudar. Lá, quando ela está lá, a mãe dela fica doente, a mãe dela é acometida de uma enfermidade, de um câncer, e a mãe dela acaba por falecer. E o pai dela escreve para ela dizendo que ela não retornasse, que ela permanecesse nesse instituto estudando, que era algo que ele abençoava ela para sair em missão. Ela tinha dinheiro para ficar 1 ano nesse instituto, Deus abriu portas, levantou pessoas para sustentar ela ali, abriu porta de trabalho para que ela também pudesse trabalhar e se sustentar, e ela conseguiu concluir. E se formou em línguas também para falar em língua estrangeira em países diferentes. Quando ela foi para ser aprovada para sair em missão, ela foi chamada para ser avaliada por uma junta de missão. E nesse tempo ela também encontrou alguns companheiros. Ela tinha John, que ela encontrou nesse instituto. Ela sabia, eles tinham uma grande amizade e sabiam que era algo além da amizade que Deus tinha preparado, mas como ela tinha um compromisso com missão, ela não queria ter nenhum outro compromisso afetivo sem que Deus providenciasse todas as coisas. Mas Deus também tinha um chamado missionário com John. John, ele segue primeiro para o campo de missão, vai para a China, e lá da China ele continua o seu trabalho e ela permanece estudando, e aí quando ela se forma, ela vai passar pela essa avaliação da junta de missão. Quando ela vai passar para essa avaliação da junta de missão, tem uma carta para ela negativa que ela não vai iniciar esse trabalho de missões, porque ela ainda precisava aprender a ter humildade e que lá no campo de missão não seria muito fácil. Ela, depois que ela fosse, ela não teria mais como retornar por algo que ela não tivesse concordando, não gostando. E isso entristece ela, mas ela vai para casa. E realmente é um momento que Deus não liberou ela naquele momento, porque na China estava tendo problemas, os missionários na entrada, eles não estavam sendo liberados nesse período aqui para seguir o trabalho de missão. Passado esse tempo, novamente ela recebe uma carta da junta de missão que ela então pode embarcar para a China, que agora nesse momento a junta de missão já averigou o caso dela e ela pode ir. E ela vai, só que ela acha que ela já vai chegar e já vai pregar naquele povo que ela muito queria pregar. E ela ainda não tem essa oportunidade, eles têm que aprender a língua. É toda uma cultura diferente, então ela que era uma moça canadense que estudou na América, agora vai para a China para conviver lá em tudo totalmente diferente, alimentação. Ela passa por muitos períodos onde ela fica muito doente, em função de que a alimentação é diferente, não é da mesma maneira, mas ela persiste ali. E o John, que já havia se comunicado com ela, né, tratado com ela também que lá eles poderiam se casar. Quando eles chegam na China, ela também tem que ficar mais 2 anos na China, trabalhando como missionária antes de ter o seu casamento realmente efetuado. Ela fica trabalhando nas aldeias, vai conhecendo a população, observa como é que é o comportamento, completamente diferente daquilo que ela imaginava. E passado esse tempo, esses 2 anos, ela então se casa com John Kuhn e eles vão os dois trabalhar juntos no campo missionário. Então ela conta muitas experiências dela, dos locais onde ela foi morar, que ela não tinha, que aquilo que ela trouxe de bagagem da casa dela para sua nova casa, que seria na região na China, tudo aquilo ali era supérfluo, todo o tapete que ela tinha, toda a concha, os missionários até disseram para ela que ela deveria jogar fora, que tudo aquilo que ela tinha aprendido como vida, como condição de vida, como uma vida confortável, não era nada aquilo que ela iria esperar lá no campo de missão, seria totalmente diferente. E ali ela encontra pessoas com culturas diferentes, com maneiras de lidar com situações completamente diferentes da dela, pessoas que não tinham hábitos de higiene igual, não havia isso, não havia um banheiro, um lugar para tomar banho, não havia água quente, não havia nada dessas condições, não havia nada daquilo que ela aprendeu na sua casa, na sua família. Então ela começa a sofrer muito em consequência dessa situação, mas mesmo assim ela não perdeu no coração dela aquele desejo de continuar pregando a palavra de Deus. E dali eles são encaminhados cada vez mais para o interior da China. Então elas vai para uma região mais próxima da capital, depois elas são enviadas para regiões mais montanhosas e todas essas localidades difícil acesso, tem que ir com mulas para carregar os objetos deles,
ela teve muitos momentos, situações de desidratação, de disenteria. Por várias vezes ela esteve muito doente, próxima à morte, inclusive, em função dessas enfermidades que ela contraía nesses trajetos para chegar nas localidades. Então, realmente, em momentos eles tinham que escalar as montanhas para alcançar as pessoas que ainda não conheciam a palavra. Então, muito bem, às vezes a gente acha que é tão difícil ir num culto, servir a Deus, levar a palavra, atender, assim. Mas aí quando a gente vê a situação de vida desses missionários que levaram a palavra de Deus e que quanto sofreram essa dificuldade para sair para o campo de missão por amor às almas, ela tinha um amor, ela tinha um chamado vivo no coração dela, que ela iria pregar para aquele povo Lisu, daquelas tribos, e que eram as tribos até muito bem desconhecidas, que nem os próprios chineses aceitavam eles. Os chineses na época consideravam esse povo como um povo inferior, e ela tinha o desejo no coração de ir pregar justamente para esse povo. Só que logo no início ela não foi logo mandada para lá, então ela teve muito tempo na China pregando e ensinando a palavra de Deus em algumas localidades. Ela teve que acompanhar todo aquele povo, se tornar como um deles, viver da mesma maneira para que ela pudesse ser ouvida, porque ela, pela pele que ela possuía, uma pele mais clara, as pessoas já olhavam diferente para o seu marido, que tinha olhos azuis. Então eles eram destacados, e por serem estrangeiros era difícil essa aceitação do povo naquela região da China. Ela passa em períodos, encerrado aqui o primeiro período da guerra, mas ainda assim tem muita dificuldade. Na China, nesse período, há muitos locais onde havia um tráfico de drogas, onde se havia plantação de ópio, e aquelas pessoas que não participavam disso, além de serem exploradas pelos traficantes da época, tinham a questão das autoridades que não tinham essa grande importância nessa região. Então, tudo isso eles enfrentaram conflitos armados dos próprios traficantes que estavam e poderiam eclodir a qualquer momento ali onde elas estavam, mas o amor para pregar a palavra de Deus no coração dela era muito maior. Ela fica grávida da primeira filha, ela tem a sua filha Kathleen. Ela vai ganhar esse bebê sem nenhuma assistência, ela não tem um assistente médico. Ela consegue uma enfermeira chinesa que tinha algum conhecimento muito básico para auxiliar em partos. Ela tem essa primeira filha. E eles seguem ali trabalhando e vai ganhando espaço, vão crescendo, vão formando uma pequena comunidade, vão ganhando algumas pessoas para Jesus, vai iniciando uma igreja. E aí nesse primeiro trabalho, quando a menina dela tem cerca de 3 anos, ocorre uma grande enchente, e ali também eles acabam perdendo muito dos seus bens, daquilo que, aliás, dos poucos bens que possuíam, porque eles nem possuíam grandes bens, o que eles tinham era o que eles conseguiam carregar, porque nem móveis as casas eram feitas, muitas casas eram feitas de bambu, né, a taquara, como a gente conhece. Então eles não tinham muita maneira de sobreviver. E dali ela vai sendo liberada pela junta de missões até que chega o momento dela realmente ir, depois dessa enchente, para esse povo que ela queria tanto pregar, que era o povo Lisu. Ela deixa a filha dela, então, porque eles vão adentrar mais adentro das montanhas, vão passar vários dias viajando por entre montanhas até chegar a essa localidade. E ela deixa a filha dela com 2 missionárias onde ela está, para chegar a esse povo e depois vir buscar a filha. Então ela e o esposo chegam em determinados lugares. Ela conta que na metade do caminho ela teve que parar até que o esposo pudesse adentrar mais adentro, porque esse povo ele estava assim em regiões muito montanhosas, em altíssimos níveis de altura, que onde o ar já é rarefeito, onde já tem muita dificuldade de chegar a essas localizações. Então vai o esposo dela, ela fica numa área intermediária. Nessa área intermediária ela acaba tendo que socorrer uma moça, uma mulher que estava por dar à luz, e era uma família que já havia perdido vários filhos no parto, e ela pede para Deus misericórdia, ali, que Deus lhe dê orientação, que ela não sabia nem como fazer um parto. Então ela acaba conseguindo fazer o parto daquela mulher ali, e o bebê nasce vivo, e ela agradece a Deus porque ela conseguiu ter aquela experiência. Então tudo isso ela acabou tendo que exercer no campo de missão, auxiliando os enfermos, tratando as pessoas.
E aí ela vai chegar nessa região onde eles nem têm conhecimento da palavra de Deus e muito menos da língua, porque na China já foi uma dificuldade dela falar, aprender o chinês, e agora ela vai para o interior, um local mais ao sul, mais distante, um lugar mais montanhoso, e esse povo que também nem falava chinês, já falava um outro dialeto. E ali eles têm que aprender esse novo dialeto, e ela começa a desenvolver uma escola bíblica para ensinar, porque ela precisava ensinar alguns para que esses continuassem ensinando os outros. Então foi bastante difícil nesse início para eles chegarem nessa região, para que as pessoas entendessem que eles estavam ali para pregar a palavra, aprender a cultura daquele povo, a comer os alimentos que esse povo comia, porque ela disse que em vários momentos ela recebeu alimentos para comer que ela nunca comeria se ela estivesse no país dela de origem, e que o estômago dela nem conseguiria comer. Então, ela conta toda a situação de vida que ela sofreu nesse tempo para pregar a palavra. E ela começa, então, ali pregar nessa localidade. Começa um trabalho de tradução no Novo Testamento, que já havia sido começado por missionários anteriormente. Ela dá continuidade a esse processo. Ela percebe que aquele povo, muitos não vêm na escola bíblica porque eles estão no trabalho. Então, ela traça uma estratégia para ensinar aquele povo a palavra de Deus. E ela cria uma escola bíblica dos tempos de chuva. Então, nas estações de chuva, aquele povo vinha para estudar a palavra de Deus. E ela ensinava aquele povo ali. E quando era a época de colheita, o povo já poderia transmitir a palavra para outros. E assim, por longo tempo, ela seguiu trabalhando. Depois houve um tempo de licença, ela conseguiu retornar novamente para o Canadá com a sua família. A sua filha já estava com 10 anos. Aí a sua filha é colocada em uma escola já para filhos de missionários. Eles retornam ao trabalho, eles continuam naquele momento ali. Só que nesse tempo, já quando eles retornam esse trabalho de missão aqui, vai ter um grave problema que vai estourar um período de guerras, onde o Japão vai invadir o território da China, ali na região da Manchúria. Vai ser um período assim terrível de guerra, onde os japoneses assim um extermínio da população ali nessa região chinesa. Ao mesmo tempo já está acontecendo uma guerra civil na China, que é o período da revolução que está acontecendo ali de Mao Tse-tung. Então está acontecendo muito, uma turbulência. Eles estão sofrendo risco de vida todo o tempo, então estão naquela situação ali. Vão ter que sair da localidade onde eles estão, porque eles estão sendo ameaçados por japoneses. E ela sempre seguindo, confiando em Deus, que Jesus vai livrar eles, a família deles. A escola onde estava a filha dela é tomada por japoneses, mas depois as autoridades canadenses conseguem fazer esse intermédio de, como eles eram os europeus, conseguir que a filha retornasse para o solo do seu país e ficasse com pessoas conhecidas. E toda essa situação, aí as autoridades chinesas chamam eles, pedem que eles intercedam junto ao povo Lisu, para que o povo não colaborasse com os japoneses nesse local. Eles conseguem voltar para a missão, para acompanhar essa situação, junto com aquele povo, seguindo a palavra, pregando ali. Novamente, ali aos seus 41 anos, ela se descobre grávida, gestante. Tem também todo esse tempo de gestação e continua pregando e continua ensinando a palavra de Deus ali. Ela tem o seu filho também na missão, E depois, passado algum tempo, as autoridades ali, a junta de missão, falam que eles devem retornar para o solo do seu país, porque agora os missionários já não estão sendo expulsos da China e de todo o território. Então ela retorna com seu marido e o seu filho agora pequeno para o Canadá e aguardam lá até que a junta de missões lhes dirija para onde eles querem ir. Mas o chamado que ela tem de Deus de pregar ainda era grande no coração dela. Ela tinha aquele desejo de ensinar aquele povo, aquele amor por aquele povo. Ela começa a escrever cartas para os missionários, fortalecendo em todos os lugares onde eles estão. Começa a escrever a respeito desse povo, dessa cultura, tudo que pudesse lhe ensinar essa cultura aqui. O esposo dela novamente consegue retornar para a missão, só que agora eles vão trabalhar na missão, não na China, mas no Tibete. E aí no Tibete, o esposo dela novamente, eles conseguem retornar
ir para o Tibete ali, já em altos locais de montanhas, e aí eles descobrem que também tem um povo lisu nessa região do Tibete. E aí ela segue pregando a palavra de Deus, novamente ensinando nessa região do Tibete, em determinado tempo, e ensinando, até que ela vai perceber que vai acontecer, vai estar sinais característicos de uma enfermidade que está aparecendo no corpo dela. E aí a Junta de Missões lhe ordena que ela retorne então para o Canadá, e lá ela é diagnosticada com câncer de mama. Ela faz todos os procedimentos, faz uma operação, passa por todo o processo, só que aquela doença já estava bem agravada e ela ia progredir. E aí ela permanece em solo do seu país, o seu esposo está lá, continua pregando. A sua filha nessas alturas também já está moça, estudou também no Instituto Bíblico e tomou uma decisão por Jesus para seguir do campo de missão, a filha dela, Kathleen. E ela se lembrou dela na sua juventude, quando ela disse que iria para missão, e a mãe dela disse que nem por cima do cadáver, e a mãe dela acabou morrendo, e ela sentiu que a filha dela não deveria ter aquele peso também. Então ela abençoou a filha, e a filha, junto com o seu marido, segue então esse trabalho de missão ali no Tibete. A Isobel então vai acabar falecendo em decorrência dessa enfermidade aos seus 55 anos. Mas foi uma mulher que muito batalhou pela palavra de Deus. E contando a história dela, a gente sempre, quando vai contar uma história, a gente sempre pensa nos contos de história infantil, né? E foram felizes para sempre. E a gente sempre imagina que vai acontecer algo que vai mudar aquela situação, que vai mudar aquela história. Ou senão a gente tem essa noção de que estão quase como um agente secreto, alguém no campo de missão. E na verdade, muitos missionários que vieram antes de nós, que deram as suas vidas para que hoje a palavra do Senhor chegasse a muitos locais. Atualmente esse povo é um povo que, apesar do isolamento daquela época, foi um povo onde cresceu muito, e até hoje o trabalho da Isobel e do marido frutificou, e até hoje muitos são cristãos nessa região e nessa área, esse povo lisu, em decorrência do trabalho que ela fez. Ela deu a sua vida pela missão, pela obra do Senhor. A sua família toda, a dificuldade que ela teve, que ela passou naquele lugar, foi para servir a Deus. E hoje tudo para nós, muitas vezes, quando a gente pensa em fazer a obra de Deus, tudo parece difícil, parece tão complicado, tudo é empecilho, tudo é dificuldade. Muitas vezes a gente acaba se entristecendo por coisas, por situações, por palavras. Mas aí, quando nós vemos o exemplo dessas pessoas de fé, de ouvir a Deus, de ter um relacionamento com o Senhor, de mudança de vida, de entender que o Senhor estava chamando para um trabalho muito maior, de negar-se a si mesmo, que é tão difícil, e sair. É tão importante nós darmos valor para o trabalho desses irmãos que muitas vezes estão indo onde ninguém quer ir, onde ninguém imaginou ir. Pessoas que têm um chamado para sair, pregar a palavra do Senhor. Essa mulher, que imaginem se hoje seria uma situação difícil nessa época, 1917, 1918, período depois, 1930, período da Segunda Guerra. Depois disso, nós vemos toda a complicação, todo o perigo, toda a situação que eles enfrentaram ali, para uma cultura diferente, com nada de conforto. Eles tiveram que abandonar tudo da vida que eles tinham, conhecimento, por amor a pregar a palavra do Senhor àqueles que ainda não haviam ouvido. Então, isso serve para fortalecer a nossa fé cada dia mais. Às vezes a gente reclama, a gente acha tão difícil fazer a obra de Deus, a gente acha tão difícil pregar, a gente acha tão difícil fazer algo, quanto que muitos missionários deram a sua vida. E até mesmo a história dessas Assembleias de Deus, quando vieram Daniel Berg e Gunnar Wingren para o Brasil, Frida, ela conta nos seus relatos de memória que eles comiam banana com farinha, eles não tinham, muito doentes, eles deram a sua vida realmente pela obra de Deus. Foram pessoas que se gastaram, a expressão é essa, se gastaram a vida para fazer a obra de Deus, gastaram a vida para servir a Deus, deram a sua vida para a obra do Senhor. E por isso que eu imagino, eu penso que a gente faz muito pouco pela obra de Deus.
pelo tanto que muitos missionários que deram a sua vida e que vieram antes de nós deram por intermédio da obra do Senhor. Que se realmente, como diz a expressão, se gastaram para ouvir a palavra de Deus, se gastaram para fazer a obra de Deus. Isso nos inspira a fazer muito mais. Uma mulher nesta época, uma mulher que viveu em período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra, uma mulher que viveu um período da Revolução Comunista, na China, pregando a palavra de Deus. Olha para uma mulher que ganhou filhos no campo missionário, que praticamente a sua família ali, ela teve que confiar em Deus para que Deus guardasse os seus filhos, ela teve que confiar em Deus para que a enfermidade naquele período ali ela pudesse passar, porque muitas vezes elas estiveram doentes, disenteria, malária, foram doenças recorrentes nela, no esposo, nos filhinhos. Mas o amor em pregar a palavra de Deus e simplesmente aprender a ouvir Deus falando no coração dela, isso foi algo que realmente impactou. Pensar que essa mulher realmente teve coragem de sair da sua casa, do conforto da sua casa, de pegar um navio, atravessar o Oceano Pacífico para servir a Deus. Atravessar montanhas, porque realmente ela foi ao topo do mundo, porque ela subiu em montanhas altíssimas e com uma elevada altitude para servir a Deus, lá onde o ar é rarefeito. Imagina, ela foi pregar numa tribo onde muitos nunca quiseram ir. E hoje a gente acha tão difícil para fazer algo por Deus. A gente acha tão difícil de servir ao Senhor, mas a gente tem que ter o exemplo dessas pessoas que gastaram a sua vida servindo a Deus, pessoas que deram realmente a sua vida pela obra do Senhor. E que nessa noite fique o convite na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e versículo 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos de nós, muitas vezes, queremos ouvir Deus falar conosco. E quando Deus fala, a gente não se coloca na posição: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou senão nós ouvimos a Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui. Mas quando é a parte do envia-me a mim, a gente começa a tentar crer na nossa própria vontade, o que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes nós queremos receber o Senhor, né? É mais fácil dizer: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali para fazer a obra de Deus. Quando que o Senhor nos chama a nós mesmos para fazer a obra de Deus. Nem todos nós, e como eu já havia escrito, falado algum tempo atrás, nem todos nós vamos ser chamados ao campo de missão como a Isóbel, como ela foi chamada ao campo de missão. Nem todos nós vamos fazer missão além da esquina da nossa casa, mas todos nós temos um chamado do Senhor, um propósito para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor, para levantar a nossa mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes nós estamos acomodados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, só recebendo da parte de Deus. Quando que o Senhor espera de nós tomarmos uma posição e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes você vai fazer missão orando pelos missionários que estão no campo de missão. Muitas vezes você vai fazer missão ofertando para essas pessoas que estão no campo de missão, que muitas vezes vão depender de uma oferta para se sustentar, para ter o pão de cada dia. Muitas vezes você vai fazer missão levantando as tuas mãos, intercedendo, orando, ofertando, dobrando os teus joelhos, porque é assim que a missão se faz. Ela se faz com os joelhos daqueles que oram, com os pés daqueles que vão e com as mãos dos que contribuem. A missão do Senhor, por isso que a igreja do Senhor é chamada como um corpo. Cada um é uma parte. E nós temos que aprender que Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para sermos o sal da terra. E não se pode esconder a luz sobre uma cidade edificada. Você não consegue esconder a luz de Cristo na tua vida. Então que a tua luz, que a luz de Cristo possa resplandecer, que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me envia ao teu chamado, me envia o teu propósito, me envia a fazer a tua obra. Se o chamado que Deus está te dando é pregar para a tua família, levante a mão e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero pregar a tua palavra. Se o teu chamado é evangelizar através das redes sociais, diga para o Senhor nessa noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Se o teu chamado é pregar na tua
para a igreja, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o teu chamado é para ir além, para sair às portas e anunciar a palavra do Senhor, diga também ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitas vezes o Senhor... Há um propósito de Deus na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte com o Senhor, entender que Deus tem um propósito conosco e nós precisamos nos levantar, ouvir a voz do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia nos diz que muitos são chamados, né? Poucos escolhidos, ou seja, muitos são chamados para a obra de Deus, mas nem todos estão ouvindo o chamado do Senhor, assim como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa noite o Senhor possa despertar no teu coração o chamado para servir a obra do Senhor. E usando o exemplo da vida da Isobel, da dificuldade que ela passou no campo de missão, da dificuldade hoje, nós vivemos, é certo que vivemos um período de pandemia, mas temos muita coisa, muita tecnologia, que nesse período eles não tinham um refrigerador em casa, não tinham uma máquina de lavar, eles não tinham comida, não tinham mercado para comprar comida, dependiam do que plantavam e daquilo que eles poderiam colher para se alimentar. Dependiam daquilo que as pessoas pudessem ofertar, porque era um tempo de grande dificuldade. Mas nesse tempo de grande dificuldade, teve pessoas de coragem para fazer a obra de Deus. E nessa noite eu quero te inspirar a ter coragem de fazer a obra do Senhor. De dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero fazer a diferença para a minha igreja. Eu quero fazer a diferença para a minha casa. Eu quero fazer a diferença na minha rua, eu quero fazer a diferença, Senhor, assim como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim.